Bom, neste momento, voltamos aqui a mais um painel e o tema não é dos mais fáceis. É a educação do presente está preparada realmente para o futuro? Esse painel é oferecido pela Sponte, a quem nós agradecemos de antemão por ter nos enviado aqui o Christopher Moraes, que tem 15 anos de experiência em tecnologia e educação, e a Carla Helena Lange, que é mestre em letras, literatura, sociedade e interartes. Bem, é uma discussão que a gente vai ter aqui muito interessante, porque nesse mundo tão acelerado, em que as transformações a cada dia aumentam, eu queria ver o seguinte, como é que nós vamos partir para essa discussão. Então, eles vão fazer uma apresentação, vou chamar a Carla, que aí ela vai tocando e eu vou aos poucos aparando aí, se for necessário. Carla, uma boa apresentação aí. Ok, então, bom dia a todos. Aproveitando ali a deixa do Edmilson, a gente sempre ouve e comenta sobre a era digital como se fosse algo do futuro, distante, né? Quando na realidade já começou. E em tempos assim tão acelerados, imediatistas, em que tudo parece urgente, a gente pensa no amanhã como se fosse algo distante. E, na verdade, né, muito do que se espera já está acontecendo, especialmente na educação. Mas quando a gente fala na educação, é um pouquinho mais delicado, porque virar a chave na educação nunca é tão simples, não acontece do dia para a noite, né? A pandemia provou muito disso, as mudanças não foram implementadas de uma maneira assim tão rápida quanto se esperava. Então, partindo desses questionamentos, né, o propósito desse bate-papo, né, comigo e com o Christopher é justamente debater acerca dessas principais mudanças e tendências da área educacional que fazem a parte do futuro próximo, do hoje, do agora, do presente. Porque não vale muito a pena a gente conversar e falar muito sobre o que está por vir se o agora não está resolvido, né? E a educação do hoje e do presente tem várias questões a serem aparadas ainda. O Edmilson já fez a minha apresentação, mas só para falar um pouquinho, né, para vocês, então eu trabalhei muito na rede privada de ensino. A minha experiência foi como professora, enfim, docente na rede privada e no ensino superior também. Então, antes de entrar na Sponte, eu tive contato muito forte com esse mundo. E a educação privada no Brasil, ela tem, né, um certo distanciamento da pública. E, então, o nosso norteamento aqui da fala, de certa forma, vai estar voltada para esse público. Para o privado, porém, não deixa de abranger a educação pública. Mas a gente tem noção de que na educação pública todas as questões são mais amplas ainda e as problemáticas são ainda maiores. Agora eu passo para o Christopher falar um pouquinho. Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui passando um friozinho no sul. Então, como o Edmilson já falou, né, agora em setembro eu completo 15 anos de estrada aí na educação, liderando aqui dentro da Sponte a área de produtos, relacionamento com clientes, área de negócios. É sempre um prazer falar de educação, né? A gente parece que nós somos uma empresa de software, né? Apenas uma empresa de software, mas a gente respira educação aqui. Hoje nós atendemos mais de 5.000 escolas em todo o país. Eu, particularmente, já estive em muitas escolas, de norte a sul do Brasil, conhecendo, entendendo os modelos de ensino, forma de gestão de cada uma delas. Então, a educação é sempre uma coisa gostosa de se trabalhar. E a nossa provocação aqui, eu acho que ela vem muito a calhar com o que a gente vem ouvindo já há bastante tempo, né? O futuro da educação, o futuro da educação. Mas o futuro, a gente vem falando do futuro da educação já há muitos anos, né? O que é o futuro da educação? Como que a gente deve estar preparado para ele? E o que a gente falava de futuro há 5, 6 anos atrás, o que a gente já está aplicando hoje dentro das escolas? Quais foram as mudanças que aconteceram? Então, a gente trouxe aqui, né, eu tenho comigo o prazer de ter a Carla, pedagoga, né, respira educação, é só isso que ela faz, né, ela está aqui dentro de uma empresa de tecnologia, que é a Sponte, mas ela só trabalha com educação, então ela utiliza todo o conhecimento de mercado dela para a gente fazer uma apresentação bacana aqui para vocês. Falar um pouquinho, né, sobre os últimos acontecimentos
da educação, né? Quais foram as últimas novidades aí ou ocorridos que nos fez chegar até aqui? Então, o primeiro ponto que a gente deve destacar aqui é a BNCC, né? Ela veio aí para estabelecer e garantir o desenvolvimento de várias competências, e quando ela foi implantada, isso gerou aí um enorme debate entre as escolas sobre como que nós vamos garantir isso, né? E hoje a gente consegue entender que a grande maioria das escolas já entenderam, né, qual é a proposta da BNCC. Nem tudo vem muito claro quando é instaurado, assim, meio que top-down, né, que a gente precisa implantar. Mas hoje a gente já começa a colher esses frutos. Então, foi muito bacana. Caminhando com isso, né, entraram aí o desenvolvimento e o trabalho com robótica, competências socioemocionais, que por muito tempo também foram discutidos como futuro da educação, né? São utilizados aí como base para garantir as habilidades, muitas das habilidades ali da BNCC. E hoje a gente percebe que no ensino privado, pelo menos, isso está muito permeado, mas muitas vezes as escolas ainda não sabem como usar, né, a robótica ou realizar o desenvolvimento das competências socioemocionais, envolvendo as famílias e desenvolvendo realmente as competências. Tem lá como uma disciplina muitas vezes solta dentro do planejamento escolar. E essa é uma provocação que a gente vem fazer também, né? Como que a gente vai se preparar para o futuro se isso não está bem definido dentro da escola do presente, do agora? E para nos ajudar, a gente teve uma pandemia, né, nos últimos 2 anos. Sei que todo mundo evita falar sobre esse assunto, né, porque foi muito traumático para muita gente, principalmente para a educação básica, escolas privadas. Mas a gente também teve muito aprendizado com a pandemia, né? As escolas mais bem preparadas conseguiram ficar muito pouco tempo sem aplicar conteúdo para os seus alunos, então atrasou muito pouco, com o uso de tecnologia, né? Então, a tecnologia sendo muito bem utilizada dentro da sala de aula, pelos professores que tiveram que virar youtubers, tiktokers, para manter os alunos engajados, muita comunicação com as famílias. Então, a escola, ela sempre buscou, né, estar conectada com a comunidade escolar, e a pandemia fez com que ela forçasse esse relacionamento. Eu acho que isso também ajudou a família a entender que precisa estar ali ouvindo a escola, né? Não só lendo um comunicado dentro de uma agenda. E agora, por fim, né, este ano, com o novo ensino médio, né? No final do ano passado, nós aqui como Sponte falamos muito sobre o novo ensino médio, buscamos aí autoridades no assunto, trouxemos pauta aqui também para falar sobre a implantação do novo ensino médio. A gente não vê ainda o novo ensino médio muito bem implantado dentro das escolas, né? Muitas escolas fizeram porque precisa cumprir lá a obrigatoriedade, mas ainda, como foi lá com a BNCC, ainda é uma discussão que está demorando muito para desenrolar, né? E acredito que com o fechamento desse ano a gente vai colher os aprendizados e melhorar isso para o próximo ano. E, né, a gente tem aí os pilares da educação no século XXI, que eu gostaria que a Carla comentasse um pouquinho para a gente, né, como que a gente está estruturado para trabalhar nesse momento. Exato. Tudo isso que o Christopher trouxe, esse breve contexto é importante, porque falar de uma maneira solta sobre qualquer assunto não é legal. Então, essa contextualização desses últimos acontecimentos na educação, elas nos levam para um ponto que eu quero chegar agora. Falar sobre os 4 pilares da educação não é novidade, né? Na verdade, pode até soar como algo batido, né? Afinal, a gente está falando de algo que foi feito lá no final do século passado, início desse século, prevendo algo que vai para acontecer agora. E o que eu trago aqui, em relação a esses 4 pilares, né? Hoje, no dia 19 de agosto de 2022, o que você, professor, o que você, coordenador, você, gestor, você que está ligado à área de educação, consegue visualizar na prática, na tua escola, ao ler esses 4 pilares, ao ler sobre aprender a conhecer, ao ler sobre aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Você consegue visualizar
esses 4 pilares sendo cumpridos na sua escola hoje? Eles estão, tá legal? Tá andando isso? Esse objetivo da educação tá se fazendo na tua escola? Quando a gente fala em aprender a conhecer, a gente está falando em aprender, em adquirir competências para compreensão. A gente está falando em incluir o domínio dos próprios instrumentos de conhecimento. Então, quem aprende a conhecer, aprende a aprender. E essa aprendizagem, ela é absolutamente essencial para as relações interpessoais, especialmente agora, né? Nesse contexto pós-pandêmico, ainda é pandêmico, é difícil falar pós-pandemia, se a gente ainda vive, né, pandemia, mas já liberaram-se algumas coisas nesse contexto em que os alunos voltaram às escolas, em que os professores, os funcionários voltaram. Como que está sendo a relação interpessoal, né? Como que está sendo isso de aprender a conhecer, né? Aprender a aprender de novo. É um pouco estranho falar isso, mas essas relações mudaram, né? Como que está sendo esse processo na tua escola hoje? Os alunos estão conseguindo atingir esse objetivo? Esse é um dos 4 pilares que foi pensado lá no século passado. Hoje ele está ok? Quando a gente fala em aprender a fazer, aqui a ênfase está na questão da formação profissional e do preparo para o mundo do trabalho. Então, a escola, desde a educação infantil, né, desde sua base, ela deve ressaltar a importância de se pôr em prática os conhecimentos que são mais significativos para o mundo do trabalho. Afinal, a gente vive numa sociedade em que 99,99% das pessoas precisam trabalhar. Aqui a profissão herdeiro não existe quase, é rara a profissão herdeiro. Então as pessoas, os alunos, eles precisam ser preparados para aprender a fazer. Mas vale lembrar que aprender a fazer não é preparar alguém para uma tarefa determinada, né? Sim, ela tem a ver com despertar e estimular a criatividade, com aprender a importância da comunicação do homem com a sociedade, entre outras questões, né? Então espero que isso esteja, né, a gente espera que cada vez mais consiga se ver em prática, especialmente, né, parece que agora a gente está começando a rever todos esses pilares. Aprender a conviver, né, quando a gente fala em aprender a conviver, nesse período é bem delicado, é especial, o desafio se tornou um pouco mais complexo depois da pandemia, né, não só para os alunos, para todos, né, nós, quem está na escola, quem não está, quem voltou para uma empresa, enfim, a comunidade escolar como tudo, nesse período de pós-isolamento, ela está mais ansiosa, está até um pouco mais estressada. Então, aprender a conviver virou um reaprender a conviver, porque antes a gente convivia de uma maneira, agora temos que aprender uma outra maneira, né? E mais do que nunca, então a gente precisa rever essas questões. E aqui a escola ela tem um papel fundamental, porque ela é um ambiente que funciona como se fosse uma espécie de centro de descoberta do outro. Então, é onde eu conheço o outro, eu passo a conhecer meu colega, eu interajo com ele, e ao conhecer ele, eu também estou me conhecendo. Só que é todo um processo novo, porque, né, havia-se tudo muito bem estabelecido, uma rotina, e, né, foi quebrada com o tempo. Mas a escola é um ambiente fundamental nessa questão. Na escola que vocês estão, enfim, os professores que estão aqui, gestores, coordenadores, como tem sido isso, né? Tá sendo empática essa volta? Tá tendo solidariedade entre as pessoas? Tá sendo compreensivo? Ou tá sendo ao contrário disso? Tá sendo bem difícil? Tá rolando mais estresse? Vocês perceberam que os alunos estão mais ansiosos? Como que tá sendo, né? Eu deixo aqui para a gente refletir isso. Aprender a ser. Quando a gente fala aprender a ser, ele retoma uma ideia de que todo ser humano ele deve ser preparado inteiramente para alguma coisa. Então, ele tem que estar preparado a parte de espírito e corpo, ele tem que preparar a parte de inteligência e sensibilidade, porque você não pode ser uma pessoa muito robótica, entender de tudo, mas não ser sensível com os outros. A parte de estética, responsabilidade social, a ética, enfim, tudo isso engloba aprender a ser. Mas é muito importante, né, que os alunos consigam elaborar pensamentos autônomos nesse sentido, né, autônomos, críticos, e que também formulem seus próprios juízos de valores. Então, de modo que eles possam decidir por si mesmos, né, como agir em diferentes circunstâncias da vida. Então, aprender a ser também é uma parte, é um pilar ali que deve agora voltou a ser repensado, né? Como que a gente vai aprender a ser novamente algo que a gente já era? Tem que reaprender valores, tem que reaprender a socializar. Não é uma tarefa fácil, né? Por isso que, diante de tudo isso, cabe reavaliar se os 4 pilares da educação propostos lá no fim do século passado
né, prevendo este século, né, se eles estão realmente, né, sendo alcançados. E se não estão, o que pode ser feito para que eles fiquem não só na expectativa de algo do futuro, mas que sejam parte de agora, do presente da educação. Afinal, né, o mundo cada vez mais ele está aberto a pluralidades. E isso é algo muito bom, não é algo ruim. O mundo plural é muito bom, só que requer um ponto de atenção. As novas gerações, elas precisam saber trabalhar com essas pluralidades, elas precisam, de certa forma, saber de tudo um pouco, porque hoje em dia um profissional que é especialista em uma única função, mas não consegue se comunicar bem, ou de repente não mantém um bom relacionamento interpessoal, dificilmente terá boas perspectivas, né, para sua carreira. Então, no processo de ensino-aprendizagem, a educação do presente precisa levar em consideração o objetivo de tornar o aluno socialmente competente e independente. Por isso que ainda é importante a gente falar e relembrar os 4 pilares da educação. Você pode passar, Christopher, por favor? Aí a gente entra num ponto interessante, né? Agora está bem em alta e tem se falado muito sobre a educação 5.0. Que é uma nova tendência que busca revolucionar o ensino, combinando a evolução da tecnologia com o desenvolvimento das competências socioemocionais. E quando a gente fala em tecnologia e competências socioemocionais, são palavras, são temas, são pautas que têm aparecido com certa frequência em vários debates, e muitas vezes são trazidos como algo distante, mas a verdade não é distante, eles já acontecem agora, eles precisam entrar em prática. A gente precisa implementar isso nas escolas. Não é fácil, não é simples, não é colocando um computador na sala de aula, uma lousa interativa que você vai ter uma escola tecnológica. Não é tendo uma aula de inteligência emocional que você vai estar trabalhando realmente todas as competências socioemocionais dos seus alunos. É muito além disso. É complexo, mas precisa ser feito, é necessário. E toda essa ideia de educação 5.0, ela começou quando a revolução da tecnologia e das formas de ensino lançaram à escola um desafio muito importante, que é integrar o mundo digital e tornar o aluno protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que hoje isso é bem forte, está muito presente na BNCC, em outras normativas também, né? Não é também algo novidade de agora, outros teóricos, enfim, tudo mais, já falavam da importância do aluno ser protagonista do próprio aprendizado, mas a educação 5.0 traz isso bem forte. Mas ela não está sozinha, né? Quando a gente fala em educação 5.0, não tem como deixar de lado a educação 4.0, que, né, é uma nova estratégia que é essencial para formar os alunos preparados para a sociedade do futuro. Só que o ensino, né, ele não para de evoluir. Mesmo com as novidades da educação 4.0, a gente precisa dar algum passinho a mais, com a humanização do ensino, a inclusão da diversidade, abordagem das competências socioemocionais, integração com a sociedade, entre outras importantes tendências, né? Aqui, vale relembrar, né, os 4 pilares que eu acabei de falar, eles entram também. É importante a gente relembrar eles e colocá-los em práticas. E muitas escolas, elas já abordam essas aprendizagens humanizadas, né? Mas ainda falta uma integração entre todo o processo, né? Algo que abra o caminho para um ensino completo, um ensino digital, integral, e especialmente, acima de tudo, humano, né? Quando a gente fala em ensinar, especialmente na educação básica, a gente não está lidando com robôs, estamos lidando com crianças, então é importante que seja humano. E é aí que entra a educação 5.0. Mas antes de falar assim, mais um pouquinho da educação 5.0, é preciso que a gente entenda que o desenvolvimento social que abriu caminho para a revolução no ensino. Então, é preciso conhecer a ideia das sociedades 5.0, que é o que eu trouxe aqui nesse slide. Esse conceito está ligado à possibilidade de uma nova organização social que utiliza o desenvolvimento tecnológico de maneira focada, menos na lógica de consumo e nos ganhos econômicos, e mais no bem da sociedade como um todo. E ela parte desses 3 pilares que estão ali na tela, que é a qualidade de vida. Então, a sociedade 5.0 entende que a tecnologia tem um potencial enorme para facilitar a vida de todos. Por isso, né, ela deve automatizar o trabalho pesado e perigoso, aumentar a produção de alimentos, melhorar a segurança, tornar as cidades mais agradáveis, entre outras transformações. E aí eu pergunto, né, se tem algum gestor, alguém aqui nos acompanhando, né, eu lanço uma questão assim para refletir. O que vocês têm feito para automatizar
o trabalho dos funcionários na escola de vocês. O que pode ser automatizado de trabalho pesado, burocrático, enfim, que vocês têm feito para melhorar essa qualidade de vida, para que eles possam focar em algo que importa de verdade, que é o ensinar, que é o contato com a família. Vocês têm feito algo que tem, né, possibilitado isso? É só para refletir, é só um questionamento aqui. A inclusão, né? Essa nova proposta da inclusão faz com que deseja, né, que a sociedade reduza o abismo social por meio da tecnologia, a fim de criar um mundo que não separe as pessoas pelo poder aquisitivo, pelas deficiências, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outra segmentação social. E a gente sabe que esses temas, eles não são atuais, ao contrário, eles são problemáticas persistentes e que a escola ainda tem dificuldade para lidar com essas questões por diversos motivos. A educação 5.0 traz isso, e a tecnologia serve como um apoio para essas questões. Por fim, a sustentabilidade. E esse conceito, ele tem a clareza de que o futuro, um futuro bom para todos, exige a preservação do meio ambiente e combate à crise climática, né? Então, basicamente, esses 3 pilares ali da sociedade 5.0 estão ligados à educação 5.0, né? Então, é usar a tecnologia para reduzir danos, para promover fontes de energias renováveis, produzir alimentos e bens num impacto ambiental menor, né? Que seja um bem comum para toda a sociedade. Parece uma utopia. Parece uma utopia. E a gente sabe que não é tão simples, não é fácil, né? Mas é algo que, se aos pouquinhos a gente for trabalhando, se na minha escola eu conseguir trabalhar a sustentabilidade, por menor que seja, já é um passinho que eu estou dando, a inclusão especialmente, a qualidade de vida, se eu puder reduzir, automatizar um trabalho burocrático para que meu funcionário possa focar no atendimento do aluno, por exemplo, eu já estou dando um passinho a mais em relação à educação 5.0. O que falta para tudo isso entrar em prática, na verdade, é uma mudança de mentalidade, né? É uma mudança de mentalidade de todos, que desvia um pouco o foco do consumo e da concentração de riquezas em direção à empatia, em direção à solidariedade, em direção à construção de um futuro mais sustentável. E na construção dessa mentalidade, a escola, ela se torna tão importante, ela é fundamental, né? Na escola, a gente sabe, lá se aprende muita coisa, embora esteja disponível na internet, em vários outros lugares, a escola ainda é um lugar em que se aprende, em que se aprende de maneira confiável. Então, mesmo que esse futuro ele seja inalcançável, cada passo em sua direção já tem o potencial para ser uma grande evolução, né? Ajudando a criar um mundo um pouquinho mais humano que seja. E a tecnologia está aí para ajudar, não para, ao contrário, para ser uma vilã, ela está para ajudar. Porém, lógico, tem que ser utilizada, né, de uma maneira correta. Você pode passar, Christopher, para o próximo. Dentro disso tudo, né, da educação 5.0, 4.0, tem algumas figuras que são centrais nesse processo, né? E uma delas é o docente. Qual é o papel do docente nessa sociedade atual? O que a gente pode fazer, talvez em relação ao docente, para melhorar a educação do presente, do agora, mas também, né, mirando no futuro? O docente, o professor, ele é e ele sempre continuará sendo uma figura importantíssima no processo de ensino-aprendizagem. Tem perguntas que o Google não responde, só o professor vai poder responder. Mas como que o professor pode lidar com tudo isso? O que a escola pode fazer para ajudar o docente, né? Primeiro de tudo, um ponto fundamental, a escola precisa estar ao lado do professor, ser uma base para ele, valorizar esse profissional, apoiá-lo, né, sempre que for preciso. Só que, né, nem sempre a gente sabe que isso acontece. Eu, no papel de professora, também já vivenciei muito do contrário disso. E quando a gente fala em valorização profissional, não está falando também só no salário. Lógico, isso é uma questão fundamental, importante. Inclusive, tem um estudo que saiu, acho que foi o ano passado, na Folha de São Paulo, que o Brasil é o país onde os professores têm o menor prestígio na sociedade. Então, é uma profissão que está desvalorizada, e o salário é uma peça-chave, mas tem outras questões. Por exemplo, aumentar o prestígio dessa profissão, garantir mais respeito aos professores, é importante até para melhorar o desempenho da escola, o desempenho dos alunos, a permanência dos alunos.
Para isso, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Como a gente pode possibilitar a valorização do docente nesse contexto atual, da educação do hoje, mas também mirando o futuro. Oferecer inovação tecnológica para que ele tenha mais tempo para se dedicar a novos conhecimentos é algo legal, fundamental. A formação precisa ser continuada e ela tem que ser proporcionada pela escola, pelo sistema de ensino. Oferecer planos de carreira conforme o desempenho profissional, né, do docente, para que ele possa realizar novos cursos, ampliar o diálogo e a organização sobre o planejamento escolar e estipular uma cultura de feedback na escola. Isso já é um caminho para valorizar, o mínimo que seja, o professor, é além da questão, lógico, né, que eu falei do salário. A gente sabe que hoje no Brasil, né, a profissão professor, não, infelizmente, ela não tem um prestígio como outras profissões, por exemplo. Embora sejam, né, esses profissionais desempenhem um papel fundamental na sociedade. Então, esses são alguns meios para que a gente possa, né, melhorar isso. E aí eu digo, né, portanto, escola, né, docentes qualificados são atrativos para novas matrículas. Então, quanto mais o teu corpo docente é qualificado, é estimulado, é engajado com a escola, gosta de estar ali, assim, mais matrículas, né? Isso gera, os alunos gostam de professores que estão lá engajados com a escola. O professor, ele é peça-chave para o sucesso da educação. Ele, como eu disse, ele vai responder coisas que o Google, que sabe de tudo, muitas vezes não responde. Então, invista no professor. Professor, né? Eu vou tomar uma frase que eu sempre ouço do Cortella. Para ensinar, você precisa não apenas saber, você precisa saber como ensinar. Então, aqui não estou falando de um dom, de levar jeito para dar aula, isso, né, não existe, a gente aprende a dar aula. Então, é preciso se manter uma formação continuada, sempre buscar se aperfeiçoar, buscar inovação. A tecnologia é um meio para isso. Não é fácil, né? Não é fácil, realmente não é fácil, mas é algo preciso. E muitas vezes pode bater aquele desânimo, mas sem o professor, né, não há educação. E aí tem outro, pode passar, Christopher, tem uma outra questão que é fundamental para a educação, além do docente, que é o aluno. E qual é o papel do aluno hoje na educação? Agora eu passo para o Christopher comentar um pouquinho com vocês. Muito se espera também da escola, do mantenedor, do docente, né, e das famílias, né, sobre quem é o aluno hoje. Né? A minha geração era uma geração muito diferente, a geração da Carla já era diferente, a geração do Edmilson era muito diferente. Mas e os alunos hoje? Né? Quem são os alunos? O que a gente deve esperar desses alunos e como trazer eles para que eles fiquem engajados com o processo de ensino? Né? Quem é a criança hoje? São as crianças que têm muito acesso à tecnologia. Para elas não sabem que aquilo é tecnologia. Né? Você imagina, criança que... Eu tenho 2 filhos de 7 anos. Eles não entendem que, na minha época, não tinha celular para ter acesso. Para eles, aquilo é normal, é comum. Todo mundo nasceu com o celular na mão e tinha ali um pouquinho de diversão que levava para onde queria. As crianças de hoje, elas não têm essa mesma visão. Então, a educação, ela também deve sofrer essa atualização. Porque como que a gente espera engajar dentro de sala de aula esse perfil de crianças? Né? Eu vejo pelos meus filhos, né? Até essa semana a gente estava no evento lá antes de ontem, né? No evento presencial do Grande Encontro da Educação, e eu recebi a notícia que os meus 2 filhos figuram entre os 5% dos alunos com melhor desempenho escolar. E aí eu comecei a compartilhar com a Carla e com a Elisângela, que estava junto com a gente, sobre como, às vezes, a escola ela busca que a família não permita que a criança tenha acesso à tecnologia, né, a um celular, por exemplo. E aí eu comecei a comparar com os meus filhos, porque com os meus filhos eu busco um equilíbrio, né, nas contas. Eles têm acesso ao celular para eles brincarem livremente, mas não em demasia. Quando começa a ficar em demasia, a gente tira e eles vão brincar de imaginação. E eu vejo eles fazendo muito bem esse trabalho.
E como a escola pode, eventualmente, influenciar as famílias para que haja esse equilíbrio, né? É um desafio muito grande, porque a gente precisa estar adaptado a esse perfil de estudantes para tornar as aulas, né, o processo de ensino, adaptado ao que ele é acostumado no dia a dia dele, né? Ele vê um pouco do celular e ele vê um pouco do físico e ele volta para o digital. Como eu posso tornar uma matéria de história e associar ela a um fragmento da área de lógica, de exata, né? Qual é o exercício que eu faço, né? Qual é o tipo de metodologia ativa que eu estou aplicando para fazer com que aquele aluno, por muitas vezes, olhe para uma aula e pense, pô, essa disciplina não é legal, ela não é tão interativa. Como eu posso fazer com que ela case com outras disciplinas ou com a realidade atual dessas crianças? Então, o papel dos alunos, ele precisa ser estudado pelo perfil da escola. Qual é o perfil de aluno que eu busco atender? Quem é o meu aluno? Né? A gente precisa conhecer a persona aluno para saber como a gente vai lidar com a educação ali dentro. E aí, vem o papel dos gestores. Né? Quem são os gestores? Aí é o mantenedor, é o diretor, é o coordenador da escola. Quais são as competências que ele precisa ter hoje e quais são as competências que ele precisa desenvolver para o futuro? Né? Esse é um questionamento muito difícil de responder. A gente ouve muito falar assim, precisa ser inovador, precisa ter resiliência, precisa ser influenciador. Mas será que é isso? Né? Será que a gente já não vem fazendo isso? Ou será que a gente não conseguiu fazer isso? É muito difícil, né, a vida do mantenedor escolar, porque normalmente ele é um pedagogo por formação e, principalmente dentro da rede privada, ele precisa entender que aquilo é um negócio, né? E como a Carla bem falou, né? O que eu estou fazendo para a qualidade de vida dos docentes, por exemplo? Né? Eu estou permitindo que eles tenham tempo para planejar as aulas, ou eu ainda exijo que eles façam preenchimento manual, geração de documentação manual, para levar para dentro da sala de aula. Né? A Carla até tocou no assunto, né? Inclusão na tecnologia. A tecnologia, ela está dentro ou fora da sala de aula? Né? Aonde que é mais fácil de implantar a tecnologia? Então, a gente tem uma discussão interna aqui, né? Que uma coisa é informatizar uma escola e outra coisa é digitalizar. E aqui está dentro de uma competência desse líder do futuro, desse mantenedor do futuro, né? Porque uma coisa é eu informatizar, eu tenho um computador na secretaria, eu tenho uma impressora, eu tenho um projetor dentro da sala de aula, aí eu informatizei a minha escola. Mas eu estou digitalizando ela? E eu estou digitalizando ela no back-office, ou seja, na minha gestão do negócio, e eu estou passando isso para frente para o meu processo de ensino e aprendizagem. Então, parece que são 3 pontas, né? Eu não só preciso informatizar, como eu preciso digitalizar os meus processos. Porque digitalizar os processos está ligado à qualidade de vida do profissional. Porque ele precisa ter processos simples dentro da escola para que ele possa se concentrar no plano de aula dele, em como ele está executando as tarefas dele. Porque se ele ficar no tempo dele dentro da escola, fazendo todo o trabalho à mão, como a gente fazia há 15, 20, 30 anos atrás, ele não está focado na educação, ele não está focado no desempenho, em olhar para cada um dos seus alunos e pensar em como ele pode provocar aquele aluno, como ele pode trazer a família daquele aluno mais para perto para evoluir a educação. E quem tem que estar de olho nisso é o mantenedor escolar. Mas ele precisa também ter tempo, ter o tempo dele livre para pensar na educação. Ele não pode só ficar correndo atrás dos problemas dentro da escola. E como está o back-office dele, como está a secretaria escolar dele? Está informatizada ou ainda está fazendo tudo no papel? Como está a gestão financeira do negócio escola dele?
né? Ele já se preparou para isso? Para ele ter tempo para melhorar a qualidade do ensino? Ou ele ainda está focado lá em garantir que ele não tenha inadimplência, em garantir que ele tenha a emissão da documentação a cada término de período? Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês são provocações, né? A gente não veio trazer uma receita do bolo, a gente não tem isso pronto para apresentar para vocês. A gente gostaria de ter, né? Mas é muito difícil para ser um gestor, ser um mantenedor escolar, porque ele precisa ter todas essas preocupações. Mas a principal provocação é a gente está olhando para o futuro, mas tem muita coisa que ainda está sendo falada que é o futuro, que está disponível agora, e eu como gestor, eu como mantenedor, eu como coordenador escolar, já estou fazendo a minha parte, eu já digitalizei o meu back-office para que eu possa pensar em digitalizar o meu processo de ensino e aprendizagem. E, enfim, gente, foi esse o nosso bate-papo. Como o Christopher disse, não tem resposta, a educação não tem resposta para tudo, não é uma receita de bolo, ela vai acontecendo, ela vai se moldando conforme a sociedade, a gente aprendeu isso ao longo de todo esse tempo, e com certeza ela vai mudar. A gente teve uma mesa ontem, no presencial, a gente teve algumas discussões sobre o novo ensino médio, por exemplo, que começou esse ano. Cara, provavelmente o novo ensino médio mude, se altere, se ajuste, tudo é assim, é adaptável. E se vocês quiserem continuar esse bate-papo, querem saber mais sobre a Exponte, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais. Também, se vocês quiserem, né, participar, a gente também está organizando um bate-papo, um evento para discutir justamente isso que a gente trouxe aqui como uma palhinha, né? A gente tem um evento Exponte para a Educação, que é Repensando o Presente Além do Futuro. Acontece agora em setembro, de maneira online. Tem esse QR Code na tela, se alguém quiser se inscrever, por favor, fique à vontade, estão todos convidados. E lá a gente vai aprofundar com vários especialistas essas discussões que a gente trouxe aqui de uma maneira muito até superficial, porque elas são profundas, né? Se a gente vai se adentrar em cada uma delas, dá muita pano para manga. Enfim, é isso, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, se tiver tempo para responder também, estamos aqui. Está mudo, Edmilson. O Edmilson está mudo. Tá, bom. Teve perguntas, sim. Parabéns pela explanação. Christopher, Carla, vocês falaram um assunto que nos preocupa como quem milita na educação. Nós vamos te encaminhar as perguntas por conta do tempo, tá? Mas eu queria agradecer muito e dizer que qualidade de vida, inclusão na tecnologia para ter a inclusão social e sustentabilidade é o mundo pelo qual nós estamos lutando todos. Muito obrigado à Exponte, que propiciou esse momento nosso, né? Houve uma manifestação bem legal de quem assistiu, e agora nós vamos partir. Um grande abraço, Carla. Obrigado, um grande pessoal. abraço, Christopher. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.